Olá pessoal, hoje quero falar sobre como ouvir Deus. Isso é possível? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e você também que está nos ouvindo no nosso podcast no Spotify. Bom ter vocês aqui com a gente. E antes de continuar, quero pedir que você se inscreva no meu canal. No meu canal você vai ter muitos vídeos com ensinamentos acerca da vida com Deus, comentários devocionais e livros da Bíblia e muito mais coisas. Você pode ver tudo lá. Aproveite também para divulgar um pouquinho meus livros. Daniel, Dependência e Fidelidade. Aqui fala muito sobre a vida de Daniel, o homem do Senhor. Também o livro de Efésios, Fé e Propósito. E também o último livro que eu lancei recentemente, o livro de Esther, Ousadia e Determinação. Todos você poderá adquirir no meu site herbertjunker.com. Mas vamos lá, como ouvir Deus? Eu creio que essa pergunta seja uma das mais reivindicadas pelos cristãos. Será que a voz de Deus é como dos filmes que mostram, tipo aquela voz de trovão, com raios no céu? Lógico que não. Através de toda a Bíblia você lê a frase, e disse Deus, ou assim diz o Senhor. Para mostrar que Deus fala com o ser humano, para mostrar que Deus deseja ter um relacionamento com você e comigo. Agora, não há relacionamento sem comunicação. Eu creio que o maior problema é que a comunicação é geralmente mal entendida ou somente de um lado, sabe? Algumas pessoas pensam que os pastores, alguns irmãos e irmãs do Ministério de Intercessão sempre compreendem o que Deus está falando. Isto não é verdade. Nós também temos essa dificuldade. Todos nós temos que aprender a ouvir o que Deus está falando. Por exemplo, quando alguém liga para você e você pega seu celular e a ligação não está muito clara, tem muito ruído, chiado, não tem como entender o que a outra pessoa está dizendo, a gente logo desiste e desliga o telefone, não é verdade? Pois é, muitas vezes também é assim que acontece dentro de nós quando Deus está falando com a gente. Quero dizer que o problema não é se Deus fala ou não com a gente, pois Ele sempre fala, Ele realmente fala. Mas o problema é que o nosso receptor muitas vezes está com muito ruído, muito chiado, o sinal está fraco e mal dá para ouvir. Jesus, um belo dia, contou uma parábola, contou uma história que ilustra o que devemos fazer para ouvir claramente Deus falar. Essa parábola está em Lucas capítulo 8 e nela podemos encontrar 4 tipos de atitudes que devemos ter para receber e ouvir claramente a mensagem de Deus. E isso é muito importante para todos nós. E é sobre isso que eu quero falar com você neste momento. Se você agir corretamente, como listo a parábola, você sintonizará diretamente com Deus e não terá dificuldade em ouvi-lo. A história é o seguinte, olha só. Era uma vez um fazendeiro que saiu para semear e na medida em que ele saiu, foi jogando a semente. E essas sementes caíram em 4 tipos de solo. Uns solos bons e outros não. Ele disse que esses 4 tipos de solos representam 4 atitudes que devemos ter para receber a semente. A semente é a palavra de Deus e a verdade é que todos nós variamos de um tipo de solo para o outro em determinados momentos da vida. Em alguns momentos estamos abertos para ouvir Deus, em outros estamos bem fechados. Então, o que você deve fazer para ouvir Deus falar claramente? Vamos lá. Primeiro, amoleça seu coração. Esta é a primeira coisa a fazer para ouvir Deus. Amolecer seu coração significa desejar ouvir Deus, abrir sua mente para receber a palavra de Deus. Se você estiver com a mente fechada, com o coração fechado para ouvir e receber a palavra de Deus, obviamente você não conseguirá ouvir Deus, não conseguirá entender ou se comunicar com Ele. Lucas capítulo 12, versículos 5 e o 12 dizem o seguinte, olha só. O semeador saiu a semear enquanto lançava a semente. Parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. E o versículo 12, Jesus explica isso aqui. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações para que não creiam e não sejam salvos. Pessoas assim estão endurecidas por causa do tráfico de pessoas que passavam por ela. O que os outros falaram afetou tanto somente o coração que se fechou para receber a palavra de Deus. Feriu seu coração, gerou ressentimento, raiva, bloqueou somente para entender e ouvir a palavra do Senhor. Essas pessoas não estão abertas para ouvir Deus. Elas não dão uma chance para receber sua palavra. A semente não pode então encontrar uma entrada no solo
não pode germinar porque o solo está endurecido, a mente está fechada. E o diabo, vendo isso, vem e não permite que nenhuma semente penetre no solo do seu coração. Por isso, mude de atitude, amoleça seu coração, queira ouvir Deus, não fuja de Deus. Ele é o único que pode trazer cura às suas feridas, suas emoções. Ninguém mais pode fazer isso. Não feche seu coração para Ele, nem sua mente. Se abra para Deus, assim você conseguirá ouvir Deus falar. Segundo, queira mais de Deus. A segunda razão por que as pessoas normalmente não ouvem Deus é porque não tiram o tempo para isso. As pessoas vivem num ritmo acelerado, têm horário para tudo, até marcam um tempo curto, pequeno para Deus, para não atrapalhar sua agenda diária. Olha o que diz Lucas capítulo 8, versículo 6. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou as plantas secaram porque não havia umidade. E olha a resposta de Jesus no versículo 13. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Assim como o solo endurecido representa a mente e o coração fechado, o solo raso representa a mente superficial. Ele está dizendo que isso representa o tipo superficial de ouvinte que ouve a palavra de Deus. Quando o calor vem e quando os problemas aparecem, eles murcham e secam. Da mesma maneira, nós fazemos assim. Algumas vezes nós ouvimos a voz de Deus e ficamos entusiasmados, alegres e superficialmente nos movemos e reagimos emocionalmente e até impulsivamente, mas nunca damos à semente, que é a palavra de Deus, o tempo para aprofundar, penetrar em nossa mente, nosso coração. Em outras palavras, Jesus quis dizer que você pode ficar emocionado com uma palavra, mas não ser transformado por ela, por não se aprofundar nela, por não investir tempo na meditação dela. Por isso, invista tempo para ouvir Deus todos os dias, invista tempo para meditar no que ouviu, para assim esta palavra transformar a sua vida. Terceiro, elimine as distrações. Muitas vezes perdemos a oportunidade de ouvir Deus falar, porque nossas mentes estão cheias de preocupações, planos, ambições e muitas outras coisas. E quando estamos com a mente assim, não damos a Deus a chance de ouvir o que Ele está falando. Estamos muito ocupados para ouvir Deus. Não quer dizer que muitas coisas as quais você planeja, sonha, são ruins, mas Jesus está dizendo aqui que estar muito ocupado com outras coisas, estar muito preocupado com as coisas da vida, podem te distrair e você não conseguir ouvir Deus com clareza. Olha o que diz Lucas 8, verso 7. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. E olha a resposta de Jesus, então, a explicação do versículo 14. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas não seguiram seu caminho. São sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Esse terceiro solo cheio de espinho representa uma mente preocupada, distraída. Você pode até ouvir Deus, mas suas distrações sufocam sua mente e dificultam você de ouvir Deus com clareza. Como diz o pastor Rick Warren, se você gastasse tanto tempo com Deus falando sobre a sua vida, como se gasta se preocupando com ela, você teria muito menos com que se preocupar. As preocupações, a luta para ganhar dinheiro, os prazeres podem ser o grande vilão da sua vida. Esses espinhos tirarão o seu foco de ouvir Deus. Por isso, se você permitir que esses espinhos cresçam em sua vida, saiba que eles impedirão você de ouvir Deus. Então, elimine os espinhos de sua vida, mude de atitude e confie mais em Deus. E quarto, guarde e obedeça sua palavra. Lucas capítulo 8, versículo 15, nos diz o seguinte, olha só. Mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Se você quer ouvir Deus, se dispõe de coração e mente aberta para ouvir, guardar e obedecer o que Ele falou. Mesmo que não compreenda plenamente o que Ele disse, mas confie nele, confie em suas palavras. Esse quarto solo é o solo desejoso de seguir suas orientações. Esses solos são daqueles que querem ouvir, querem guardar
ou seja, não apenas ouvir, mas também querem reter a palavra em seu coração e buscar praticar seus ensinamentos. São pessoas que desejam colocar em prática tudo que Deus tem falado. Pessoas com esse tipo de solo ouvem com mais clareza a voz de Deus. Portanto, para ouvir a voz de Deus é necessário amolecer seu coração, querer mais de Deus, eliminar distrações e desejar guardar e obedecer a sua palavra. Espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Se gostou, dê um like aqui no vídeo, mande esse link para seus amigos e seus conhecidos. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.